Bom, vamos falar sobre termos ligados ao verbo. Por que eu estou dizendo que o nome dessa aula vai ser termos ligados ao verbo? Porque existem alguns elementos que são ligados ao verbo e a função sintática vai depender dessa ligação. Eu quero dizer que você vai identificar a função sintática por meio do verbo. Então, o verbo vai te ajudar. Lembra que eu disse? A palavra mais importante é o verbo. Faz a pergunta a ele que você acha tudo. Então, vamos lá. Quais são as funções sintáticas que são sempre ligadas a um verbo? Né? O objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Olha só, o único que nem sempre é ligado ao verbo é o adjunto adverbial, tá bom? Mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas ele pode também ser ligado ao verbo. Então, como ele pode também ser ligado ao verbo, eu resolvi colocar tudo junto aqui nesse material, combinado? Então, vamos lá. Quando a gente fala de objeto direto, eu tenho aqui, o objeto direto é aquele termo que completa o sentido de um verbo e não apresenta uma preposição, tudo bem? Então, eu tenho ali, Pedro leu o livro. Então, preste atenção, eu tenho o verbo ler. Naquela ideia da hierarquia, eu primeiro procuro o quê? O sujeito. Se eu tenho que procurar primeiro o sujeito, a pergunta primeiro vem aqui, Quem ler, né? Quem é que lê? Pedro. Achei o sujeito. A segunda pergunta, então anota isso aqui, A primeira pergunta, porque não é para você pensar assim, perguntar antes ou depois do verbo. Decorar desse jeito pode ocorrer de haver uma confusão. Lembra que eu falei assim, às vezes a pessoa coloca a pergunta no lugar errado? Ainda mais quando a frase está tudo invertido. Então, cuidado. Ao invés de você pensar, pergunta antes do verbo ou pergunta depois do verbo, pensa, a primeira pergunta que eu fizer é para achar o sujeito. E aí você já sabe que essa primeira pergunta tem que aparecer o quê? Antes do verbo. A segunda pergunta que você fizer é para achar o quê? O complemento verbal. Combinado? É para achar o complemento verbal. Então eu fiz a pergunta, quem é que vai ler? Quem é que leu? Pedro. Outra pergunta, quem lê alguma coisa? Então, leu o quê? Segunda pergunta foi feita. Achei a resposta. Observe que na minha pergunta não apareceu preposição. E na minha resposta também não apareceu preposição. Então, eu tenho um objeto direto. Ok? Maravilha. Segunda frase. Ele gostou do livro. Ele gostou do livro. Vamos lá. Verbo gostar. O verbo gostar. Aí você faz a pergunta. Primeira pergunta vem antes. Quem gosta, né? Quem gosta? Ele. Achei o sujeito. Segunda pergunta. Gosta do quê? Do livro. Gostou do livro. Observe que na minha pergunta apareceu uma preposição. Essa mesma preposição da pergunta vai aparecer na resposta. Objeto indireto. Combinado? Beleza. Vamos para a próxima frase. Ele trabalha em São Paulo. Vamos lá, verbo trabalhar. Na hierarquia, é sempre para achar sujeito. Primeira pergunta. Então, quem trabalha? Vou botar, deixa eu apagar aqui, senão eu fico sem espaço. Então, vamos lá. Quem trabalha? Ele. Sujeito, já achei o sujeito. Aí você faz a pergunta, trabalha o quê? Precisa fazer essa segunda pergunta? Trabalha o quê? Não, Aline, não preciso, mas eu posso fazer trabalha onde? Perfeito. Então, agora você fez a pergunta, trabalha onde? Observe que nessa pergunta é para achar o quê? Uma informação locativa, ou seja, uma ideia de lugar. Então, observe que essa pergunta aqui não é para achar complemento, não é para achar complemento de verbo. Toda vez que a sua pergunta for para indicar uma ideia circunstancial, vai ser o quê? Um adjunto adverbial, tá bom? Então, aqui, ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar.
Última frase. Agente da passiva. O livro foi lido por Pedro. Lembra que a gente já falou de voz passiva? Voz passiva, o sujeito sofre ação? Então vamos lá. O verbo é foi lido. Então eu tenho o verbo ler. Né? Eu tenho o verbo ler. A pergunta é, o que foi lido? Então, o que foi lido? O livro. Achei o sujeito. Aí você vai lá assim, foi lido por quem? Presta atenção. Por quem? Por Pedro. Aí você vai pensar assim, Aline, por que por Pedro não é o objeto indireto, já que tem preposição e eu faço a pergunta também com a mesma preposição? Porque o verbo está na voz passiva. O verbo está na voz passiva. Quando você tem voz passiva, o termo preposicionado que praticar essa ação vai se chamar agente. Olha o nome, que coisa linda. É agente da passiva, ou seja, é quem realmente faz a ação. O agente da passiva é aquele elemento preposicionado que pratica a ação verbal. Combinado? Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma apresentação. Então, eu meio que resumi cada função sintática. Agora, a gente vai falar de cada uma de uma forma mais demorada um pouco e dando várias possibilidades. Combinado? Então, vamos lá. Para você entender toda essa função sintática, para você entender o que é objeto direto, para você entender tudo isso, você precisa saber transitividade verbal. Então, é o que nós vamos falar agora, sobre transitividade verbal. Presta muita atenção nessa aula de agora. Por quê? Porque isso aqui vai te ajudar para você achar a função sintática dos termos, vai te ajudar a saber a transitividade do verbo, vai te ajudar nas questões de regência e vai te ajudar nas questões de crase. Olha como é que essa aula aqui é importantíssima. Essa aula é aquela que você vai guardar na sua alma, você vai tatuar no braço, porque vai ficar ad eterno com você. Combinado? Então vamos lá. Com muita calma, sem pressa, vamos falar sobre predicação, né? Predicação é a mesma coisa que transitividade. Existem 3 tipos de transitividade, né? 3 tipos básicos de transitividade, que é o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Esses são os básicos. Existem outros, mas vamos falar primeiro desses aqui, ó. O verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Combinado? Ótimo. Vamos começar falando dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, o nome já diz, ó, transitar. Vem de trânsito, sabe? De transitar significa que esse verbo, ele transita com outro. Então, há uma transição entre eles, uma transitividade entre eles. Então, esses verbos, eles precisam, olha isso aqui, precisam. Então, estamos falando de exigência. Exigência. Quando se fala em exigência, se fala em regência. Eles regem, eles pedem, eles exigem a presença de um complemento. Preste atenção nessa palavra, porque a banca pode chamar de objeto ou a banca pode chamar de complemento. Combinado? Complemento é a mesma coisa que objeto. Que a banca pode chamar de objeto direto ou ela pode chamar de complemento direto, complemento indireto. Por exemplo, CESP adora chamar de complemento indireto, complemento direto. Às vezes a FCC só fala a palavra complemento, tá? Então é sempre bom saber o que a sua banca, como a sua banca vai trabalhar. Combinado? Então vamos lá. São verbos que precisam de complemento para ter o sentido completo. Então, preste atenção aqui. O verbo transitivo, se ele pedir apenas um complemento, e sem preposição, você vai chamar de verbo transitivo direto, tá? Esse D aqui é de direto. Verbo transitivo direto. Significa que ele pede um objeto direto. Então, Pedro comprou uma bola. Comprou o quê? Olha a pergunta. Eu já tô fazendo a segunda pergunta, tá? Porque, ó, a primeira pergunta é para achar sujeito. Eu já sei que sujeito é Pedro.
Então, eu vou fazer a segunda pergunta. Eu tô adiantando, ó, eu já achei o sujeito, eu já vou para a segunda pergunta. Comprou o quê? Bola. Sem preposição, objeto direto. Combinado? Se o verbo, ele pedir um complemento preposicionado, ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, ele pede um objeto indireto. Vamos ao verbo. Pertence. O documento pertence ao rapaz. Pertence a quem? Olha que a minha pergunta, a pergunta será preposicionada. Olha aqui. Pertence a quem? A pergunta vai ser sempre a mesma da resposta, tá bom? Ao rapaz, objeto indireto. Até aí foi? Agora, o verbo, ele pode pedir dois complementos. Quando ele pede dois complementos, você precisa saber o seguinte: um precisa ser sem preposição e o outro com preposição. Você não vai poder encontrar um verbo com complementos iguais. Os dois sem preposição ou os dois com preposição. Não. Isso não vai acontecer. Tá bom? Quer dizer, até acontece. Existe um verbo na língua portuguesa em que você vai encontrar. Aliás, não é só um, até mais de um. Mas ele geralmente não cai em concurso, tá? Então não vou nem falar para não confundir a sua cabeça. Fica com essa informação aqui que ela já vai ser suficiente. Pode confiar. Tá bom? Então eu tenho lá objeto direto e o objeto indireto. Maria emprestou o livro a Pedro. Então eu tenho lá, Maria é o sujeito, né? Quem emprestou? Já achei o sujeito. Aí presta atenção que eu vou fazer mais duas perguntas. Emprestou o quê? Eu fiz primeiro uma pergunta sem preposição e emprestou a quem? A minha segunda pergunta veio preposicionada. Então, esse termo aqui preposicionado é o objeto indireto e livro é o objeto direto. Combinado? Então, presta atenção nesse detalhe, porque você não pode esquecer. Quando você tem dois complementos, esse verbo vai se chamar verbo transitivo direto e indireto. Combinado? Verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que apresenta um sentido completo. Teoricamente, ele apresenta um sentido completo. Então, significa o quê? Anota. Não pede objeto. Não pede objeto. Não pede objeto direto nem indireto. Então, ele não pede o quê? Complemento. O verbo intransitivo, ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer como Pedro trabalha, então ele apareceu sozinho. Por que ele aparece sozinho? Por que não precisa de mais nada? Por quê? Sem... Vou escrever aqui sem nada não, vou botar aqui, ó, sozinho, certo? Sentido completo, Pedro trabalha, verbo intransitivo. Mas ele pode também aparecer acompanhado, ó, o mesmo verbo, trabalha. Eu tenho Pedro trabalha, então apareceu o verbo intransitivo, mais uma ideia de lugar, que nós já vamos chamar de adjunto adverbial de lugar, tá? Adjunto adverbial de lugar. Lembra aquela ideia circunstancial? Pedro trabalha onde? Toda vez que você fizer a pergunta onde ou aonde ao verbo, a resposta será um adjunto adverbial de lugar, tudo bem? Então, o verbo intransitivo, ou ele vai aparecer sozinho, porque dispensa uma complementação, você não precisa colocar, ele já tem sentido completo, ok? Ou ele vai apresentar com o quê? Com um verbo, ele vai aparecer um verbo intransitivo, mais uma ideia adverbial, então um adjunto adverbial de lugar, tudo bem? Anota isso aí. Então, por exemplo, quando você tem lá o verbo Pedro chegou
ao trabalho, pronto, o verbo é chegar. Pedro chegou. Só que eu quis apresentar a informação. Chegou aonde? Chegou ao trabalho. É a ideia de lugar. Esse meu G ficou horroroso, né? Não ficou bonito esse G, não. Parece uma cedilha, né? Coisa horrorosa. Lugar. A ideia de lugar? Então, eu tenho lá um adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, ó, para recapitular, os verbos transitivos pedem complemento. Os verbos intransitivos não pedem complemento. Então, ó, para fechar, não pedem complemento. Combinado? Bom, agora eu vou fazer uma observação que é muito importante, que é importantíssimo para a FCC. Preste atenção. Presta muita atenção, anote. É possível que você nunca tenha ouvido isso que eu vou falar agora, então anote, porque isso é importante para a FCC, tá bom? Isso cai muito. Eu vou mostrar isso em algumas questões que eu separei. Então, olha só, vamos recapitular. Quando eu digo verbo, vamos recapitular. Volta para cá. Ó, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. O verbo intransitivo não pede complemento, certo? Só que existe uma análise diferenciada para FCC. Então, aqui é somente para FCC. Aline, e outra banca? Outra banca vai analisar tudo que eu expliquei até aqui. Qualquer outra banca vai analisar tudo que eu expliquei até aqui. Tudo que eu falei sobre o verbo transitivo, permanece. Tudo que eu falei sobre o verbo intransitivo, permanece. Porque o que eu expliquei até aqui é o que preconiza a norma, né, gramatical tradicional. Presta atenção. A tradição, então a norma gramatical tradicional é até aqui, para a informação aqui. Tá vendo o verbo chegar? Tradicionalmente, ele é verbo intransitivo. Tradicionalmente. Então, para qualquer banca que você faça concurso, vamos supor que você resolva fazer um concurso. Você está lá estudando para tribunal, você vai fazer FCC, mas você, de repente, resolveu fazer um concurso para sua cidade. Você vai jogar fora tudo que eu estou te ensinando até aqui? Não, claro que não, porque tudo que eu estou te ensinando nesse curso serve para tantas outras bancas. Pode acreditar em mim, tá? Porque às vezes o candidato, o aluno, ele fica assim: ah, eu estou fazendo curso para FCC, só serve para FCC. Você está muito enganado. Esse curso aqui, ele te dá uma base, não é por nada não, hein? Olha, rapaz, olha que eu tô te botando, não tô te botando em furada, não. Eu não boto ninguém em furada. Tudo que você tá aprendendo aqui, ele te dá uma base para você fazer concurso de outras bancas, tá bom? É claro que na hora que a gente treina as questões, eu coloco só da sua banca. O concurso direcionado para FCC, por exemplo, tá bom? Mas não significa que você não possa aproveitar o raciocínio, a teoria. Então, vamos lá. Parou? Tudo que eu falei até aqui, eu nem apaguei, justamente pra gente... Porque eu vou voltar a falar desse verbo chegar. Então, preste atenção. Até aqui, tradicionalmente, o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo ou que vem acompanhado de um adjunto adverbial. Tudo bem? Beleza. Agora você vai separar um lugar reservado no seu caderno para anotar o que eu vou falar agora sobre os verbos que tradicionalmente são analisados como intransitivos. Isso está no seu material, tá? A FCC faz uma análise diferenciada. Então, olha só. Os verbos tradicionais, né? Tradicionalmente intransitivos
Então preste atenção. Isso está escrito no seu material. Não precisa copiar necessariamente o que eu vou colocar aqui não, porque eu estou bolando uma frase aqui. Então, os verbos, tradicionalmente, os verbos intransitivos, que são eu não gosto de completado, tá vendo? Eu não sei como é que eu escrevi no material, porque eu não botei aqui no meu material, mas no seu material tá escrito direitinho. São completados, mas é completado. O importante é você entender. Então vamos lá. São completados. Ai, tá horrível. Não vou conseguir. Tá horrível esse completado. Não é que esteja errado, mas tá tão estranho. Então vamos lá. Não vou escrever não. Vou explicar. E você vai entender. Pode acreditar que você vai entender. Vamos lá. Os verbos que precisarem, que precisarem de uma ideia adverbial para completar o sentido, melhorou, eles não vão ser analisados de intransitivos pela FCC. Eles vão ser analisados como verbos transitivos indiretos. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui e fazer bonitinho, ó. Importante. FCC. Verbo, tradição. Vou botar aqui, assim. Tradição versus FCC. E a FCC não tira isso do nada, não, tá? Só pra você saber, a FCC, ela faz a mesma análise do dicionário de regência. Então, existe fonte para isso, tá? Não é invenção da banca e não é invenção minha, não. A banca não está inventando isso, não, tá? Isso é reconhecido, isso está no dicionário de regência. Então, vocês podem até anotar isso aqui, ó. Dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft. Então, é do Luft, é o dicionário do Luft. Qual é a análise que ele faz? Ele não faz uma análise tradicional, ele faz uma análise moderna, certo? Então, preste atenção. A tradição diz que o verbo intransitivo, ele tem sentido completo, ou ele vem acompanhado de um adjunto adverbial. Não é isso? É o que eu acabei de falar. Tá aqui, ó. Pedro trabalha ou Pedro trabalha em São Paulo. Ou ele vem sozinho ou ele vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Beleza. O que vai acontecer? A FCC, ela só vai considerar verbo intransitivo quando ele realmente tiver sentido completo. Então, ele vai ser intransitivo quando ele tiver, deixa eu botar aqui, ó, sentido completo. Quando o verbo intransitivo, tradicionalmente ele é intransitivo, ele exigir um complemento, pode anotar esse nome, até porque o Bechara chama de complemento. Bechara não chama de adjunto adverbial. Então, olha que interessante. A banca, ela leva em consideração o que o Luft fala, mas ela também faz uma análise de acordo com a análise do Evanildo Bechara. Então, quando o verbo intransitivo, ele exigir, quando fala em exigência, é porque ele precisa desse complemento para ter o sentido completo. Porque o que é o verbo transitivo? É aquele que precisa de complemento, certo? E o complemento a gente chama de objeto. Só que existe um outro complemento que tem valor adverbial. O Bechara chama de complemento circunstancial. Por isso que ele chama de complemento, porque esse elemento adverbial
vai ser o quê? O complemento. Ele vai completar o sentido do verbo. Quer ver um bem clássico? É esse aqui, ó. Depois eu dou um exemplo, só para continuar aqui a setinha, ó. Então, esse verbo aqui, para FCC, vai ser verbo transitivo indireto. Deu para entender mais ou menos? Tá meio bagunçado esse esquema, mas você entendeu? Olha só. Copia isso aqui, que depois eu faço direitinho, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. Pedro foi a São Paulo. Você concorda comigo que o verbo ir, a gramática tradicional sempre analisa como verbo intransitivo, já reparou? E é por isso que às vezes as pessoas não entendem. Porque fala assim, verbo intransitivo tem sentido completo. E o verbo ir tem sentido completo? Se eu virar pra você e falar assim, Pedro foi, a não ser que seja num contexto que você tenha me perguntado, Aline, Pedro foi a São Paulo? Pedro foi. Ou então eu falo assim, foi, acabou. Mas fora de contexto, se eu chegar aqui do nada e falar assim, Pedro foi. Pedro foi aonde? Você concorda comigo que essa informação aqui em São Paulo, ela é extremamente necessária para a frase? Se ela é extremamente necessária, o verbo ele exige essa ideia de lugar. Você não vai virar e falar assim, Pedro foi. Porque quem vai a algum lugar e você precisa. Isso que eu quero que você entenda. Você precisa desse complemento. Olha só, complemento. É por isso que o Bechara chama isso de complemento circunstancial. O Bechara não chama de adjunto adverbial. Não. Para o Bechara, é adjunto adverbial aquele advérbio, aquela ideia adverbial que é dispensável. Eu posso tirar? Posso tirar. Não posso tirar. Então não é adjunto adverbial. É complemento circunstancial. Deu para entender? Maravilha. Então, como é que você vai saber? Vou tentar organizar aqui para você entender. Então, olha só. Qualquer banca tradicional. Aline, qual? Qualquer uma que não seja FCC. Combinado? Então, olha aqui, ó. Versus FCC. Como você vai raciocinar? Verbo intransitivo. Sentido completo. Beleza. Para FCC, também vai ser um verbo intransitivo. Verbo intransitivo que exige, a palavra é exigência, exige ideia adverbial, para FCC, será verbo transitivo indireto. Aline, nunca vi isso na minha vida. Está vendo agora? Guarda na alma, porque é aqui que você vai garantir a tua vaga. Porque é esse tipo de questão que todo mundo erra e você não vai errar. Pode apostar. Tô olhando, é como se eu estivesse olhando no seu olho, porque eu gosto de olhar para o meu aluno. A câmera, às vezes, me deixa muito distante de vocês. Mas eu quero que você entenda que isso aqui faz a diferença, tá bom? Eu vejo muita gente errando questão da FCC porque não conhece essa informação. A banca analisa como verbo transitivo indireto, porque o Luft, isso aqui, não é invenção da banca. Ela segue o raciocínio do Luft. Combinado? Beleza. Então, olha só. Essa ideia circunstancial, essa ideia adverbial, você vai perceber que ela tem peso de complemento. Ok? Por isso que o Bechara chama de complemento circunstancial. E ele sempre será preposicionado. Por isso que a banca FCC analisa como verbo transitivo indireto. Significa que esse complemento circunstancial para FCC vai ser um objeto indireto. Ela vai embora ela não use essa nomenclatura, tá? Ela não usa, porque a FCC não usa nomenclatura. Mas se ela considera como verbo transitivo indireto, porque o Luft diz que é um verbo transitivo indireto. Aline, vamos ao exemplo. Então, aqui, ó. Verbos. Isso tá no seu material, mas é sempre bom anotar. Verbos como chegar, ir, chegar. Então, olha que interessante. Lembra do verbo chegar? Aquela frase? Tradicionalmente, ele é intransitivo. FCC, transitivo indireto.
Não faz essa cara, não. Eu sinto a vibração. Chego a ficar arrepiada. Sinto a vibração. Consigo visualizar a cara que você fez agora. Consigo. Eu sou uma dessas. Então, anote aí. Verbo ir, chegar, voltar, retornar, regressar, todos esses. Morar, residir, regressar, etc. Todos esses verbos que dentro do contexto você não consegue chegar e virar e falar assim, ele mora. Ele mora? Ele mora onde? Ele mora onde? Essa pergunta aqui ela é necessária, porque você não tem como você parar a frase aqui. Ele mora. É diferente de ele trabalha. Percebeu? Quando eu falar, ele trabalha. Pedro trabalha? Pedro trabalha. Agora, Pedro mora? Pedro mora. Não faz sentido. Pedro mora onde? Pedro mora em São Paulo. Observe que isso aqui, ó, é extremamente necessário. Então, você precisa ter esse cuidado. Ou você vai decorar alguns verbozinhos, ok? Ou você vai entender pela semântica mesmo. Então, ó, vamos lá, ó, deixa eu apagar. Se a frase for ele mora. Chega de falar São Paulo. Ele mora no Rio. Ele trabalha no Rio. Qual é que tem peso de complemento? Pensa assim, qual é aquela informação adverbial que completa o sentido? Simples, é só tirar. Ele mora. Tem sentido completo? Não, não tem. Por isso que essa ideia circunstancial aqui, o Bechara chama de complemento circunstancial. Certo? Tradicionalmente é uma adjunta adverbial de lugar. Tradicionalmente. Tá bom? E aí o verbo vai ser o quê? Intransitivo. Mas para a FCC, ele vai ser um verbo transitivo indireto. E o verbo trabalhar? Ele trabalha. Tá bom, sentido completo. Então, aqui vai ser somente um adjunto adverbial e aqui será um verbo intransitivo. Deu para entender? Guarda isso, porque isso vale ouro. Vale ouro mesmo. Tá bom? Ótimo. Bom, então, não esqueça essa informação. Vamos a uma outra informação. Que essa daqui, você vai ficar bobo ou boba. Presta atenção aqui, ó. Também é para FCC. FCC, tá bom? Vamos falar dos verbos. Aliás, essa daqui não é só para FCC, não. Isso aqui é para todas as bancas. Só não vai existir essa nomenclatura. As bancas, nenhuma banca, nem FCC, nenhuma banca chama assim. Você não vai ver esse nome. Esse nome você não vai ver. Mas eu vou botar o nome para você entender o que é. Então, ó. Verbos transobjetivos. Nunca deve ter ouvido falar, né? Verbos transobjetivos. O que é o verbo transobjetivo? Esse verbo é aquele que, quando cai no concurso, muita gente faz a análise errada mesmo, e acha que é verbo transitivo direto e indireto. As pessoas confundem esses verbos com verbo transitivo direto e indireto. As pessoas confundem. O que é o verbo transobjetivo? É um verbo transitivo direto que pede um predicativo do objeto. Ou é um verbo transitivo indireto que pede
um predicativo do objeto indireto. Então, olha o que acontece. Como ele pede, olha que interessante, é um verbo que, de certa forma, exige uma outra ideia. E aí, por exigir, a pessoa acaba achando que uma palavra vai ser o objeto direto e a outra vai ser o objeto indireto, que a pessoa decora. Quando o verbo pede dois complementos, um é direto e o outro é indireto. Aí, uma frase como essa, ó. Pedro considerou a vizinha. Não, vamos botar aqui, ó. Pedro considerou o professor um bom profissional. Aí, olha só. Aí a pessoa faz assim, ó. Ah, quem considera alguém alguma coisa. Olha só, quem considera alguém alguma coisa. Aí pensa, considerou quem? O professor. Ah, já sei, objeto direto. Aí considerou o professor o quê? Um bom profissional. Eu não sei por que as pessoas acham que vai ser um objeto indireto. Não tem preposição. Aí a pessoa fala assim, então é outro objeto direto porque não tem preposição? Não! Você não vai encontrar um verbo com dois objetos diretos. Não tem isso. Então o que acontece nessa análise aqui? Quando você tem um verbo transobjetivo, ele é um verbo que pede um complemento. Pediu um complemento. Quem considera alguém. Considerou quem? Pedro. O professor. Então, Pedro considerou o professor, objeto direto. Você concorda comigo que um bom profissional é a consideração, é a opinião de Pedro em relação ao professor? Ótimo. Então, significa dizer que aqui é um predicativo do objeto direto. O predicativo, pensa que predicativo é uma opinião, é um juízo de valor, ok? Então, toda vez que você encontrar um verbo que peça um complemento e um juízo de valor, esse verbo, ele vai ser ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, tá? Ele não pede dois complementos, ele pede apenas um complemento e um predicativo. Tá bom? Então, quais são os verbos comuns que são transobjetivos? Então, vamos lá. Anota aí. Verbos. Considerar. Julgar. Quem julga alguém alguma coisa. Certo? Sempre quando tiver assim. Porque eu posso falar assim, eu julguei Pedro. Pô, eu julguei Pedro. Parou aí, ele é só verbo transitivo direto. Agora, eu julguei Pedro... um bobo, eu julguei Pedro de mentiroso, né? Eu fiz esse juízo de valor dele. Então, vem predicativo. Julgar, chamar, então, no sentido de apelidar, de nomear. Esse aqui, então, quando a pessoa pega isso aqui, ó, chamei Pedro, olha só, chamei Pedro de mentiroso. Cara, isso aqui, então, acabou. Sabe por quê? Porque aparece. Chamei quem? Pedro. Objeto direto. De mentiroso. Porque eu posso falar chamei Pedro mentiroso ou chamei Pedro de mentiroso. Ou eu ainda posso falar chamei a Pedro. Olha que interessante. Chamei a Pedro. Tudo certo. Chamei a Pedro de mentiroso. Se aqui for sem preposição, objeto direto. Com preposição, objeto indireto. Porque a gente vai ver isso em aula de regência. O verbo chamar, ele tem duas transitividades, tá? Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. É muita informação, né? Eu sei, sou dessas. Aí vamos lá, com calma. O que eu quero que você entenda é que numa frase como essa,
chamei Pedro de mentiroso, você não pode, no automático, chamou Pedro de alguma coisa e achar que isso aqui é um objeto indireto. Chamei quem? Pedro. De quê? Porque você vai fazer a pergunta. Não é. Porque se eu falo que eu chamei Pedro de mentiroso, você concorda que isso aqui é o meu juízo de valor? Então é predicativo. É juízo de valor. É predicativo. Todos esses verbos aqui, eles pedem... Vai ser exatamente assim, ó. Vai ser o verbo mais o complemento do verbo mais o predicativo do objeto. Assim, verbo, complemento do verbo, predicativo do objeto. Então, aqui vai ser só um complemento. Ou direto ou indireto. Vai depender do verbo, tá? Então, vamos lá. Verbo chamar, julgar. Mas é chamar no sentido de nomear, de apelidar, tá? Julgar, considerar, achar, no sentido de julgar, no sentido de tudo na mesma semântica. Todos esses verbos têm a mesma semântica. Então, não é assim, ó, achei a caneta, no sentido de encontrar. Não é. É achar no sentido de considerar. Bom, então, se eu disser assim, ó, achei essa caneta macia. Ah, Aline, você gostou da caneta? Ah, eu achei macia. Ah, então observe que eu achei a caneta macia. Aí você vai falar assim, ah, Aline, essa frase é ambígua. Ela é ambígua. Ó, por quê? Porque eu tanto posso achar que eu encontrei a caneta macia que eu queria. Ah, eu encontrei a caneta macia que eu queria. Se for esse sentido, pode. Mas no texto, você percebeu que está no sentido de considerar, tá? Considerar. Se for no sentido de considerar, eu achei a caneta, objeto direto, e macia, predicativo do objeto direto, tá? O predicativo do objeto, o predicativo é sempre uma opinião, tá? Em geral é uma opinião. Agora, macia pode ser um fato. Provavelmente macia não é um fato, né? Porque você pode achar macia e eu não. Mas aí depois a gente fala sobre isso quando eu começar a falar sobre adjunto adnominal, tá bom? Porque como essa frase é ambígua, você pode achar que esse macia é adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Que não vai fazer muita diferença pro seu concurso não, tá? Até porque predicativo do objeto não cai essa nomenclatura. Mas por que eu tô falando tudo isso? E quando a gente chegar para fazer uma questão sobre isso, aí eu vou mostrar, ó, tá vendo? Esse verbo aqui, ele pede um predicativo. Ele não é um verbo transitivo direto e indireto. É só isso que eu quero que você entenda. Combinado? Verbo transitivo direto. Então vamos lá, vamos resumir para fechar. Então nós temos lá o verbo transitivo, que pode ser verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto, ok? E o verbo transitivo, que aí pode ser direto ou indireto, tanto faz, vou botar aqui, mais predicativo, verbo transitivo indireto mais predicativo. E aí aqui você já sabe que é um caso especial, é o verbo transobjetivo, é esse nome, transobjetivo. Nesse caso aqui você tem que ter muito cuidado, que são os verbos julgar, considerar, ok? Pontinho, pontinho. Tudo isso aqui. Nomear, apelidar, combinado? Esses verbos são diferenciados. Então, cuidado na hora de fazer análise. Você não pode pensar aquele, quem julga, julga alguma coisa, né? Quem julga, julga alguém alguma coisa. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Cuidado, porque ele não vai ser um verbo transitivo direto ou indireto. Ele é um verbo especial. Combinado? Bom, e o verbo intransitivo, do sentido completo. Combinado? Eu vou encerrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E daqui a pouco eu falo do verbo de ligação.